Por que somente o Triângulo das Bermudas ficou famoso? Você sabia que existem outros triângulos misteriosos onde os navios também desaparecem por motivos estranhos? O triângulo que visitaremos pode parecer muito mais perigoso e assustador do que o das Bermudas. As pessoas contam histórias sobre naves extraterrestres, portais para outra dimensão ou Atlântida na região das Bermudas. E você provavelmente já ouviu todas essas coisas. Mas o triângulo de que estou falando tem outras lendas. Imagine que você está navegando em seu barco e percebe um navio redondo no meio do oceano sem fim. Uma mulher misteriosa está de pé no convés dele, te encarando. Sim, essas histórias se passam no Triângulo do Dragão. E se você tentar descobrir algo sobre esse lugar, descobrirá que até mesmo a localização dele é um mistério. Ele fica perto da costa japonesa no Oceano Pacífico, se estende do Japão até as Ilhas Bonin e toca o Mar das Filipinas, mas essa não é a localização geográfica exata. Alguns registros dizem que o triângulo está a 110 quilômetros a leste da costa japonesa, enquanto outros afirmam que fica a cerca de 1.200 quilômetros de distância. Essa diferença nas coordenadas se deve ao fato de que a região onde ele está localizado não está marcada em nenhum mapa. As dimensões exatas dessas águas ainda são desconhecidas. Esse local também é chamado de Triângulo das Bermudas do Pacífico. É como um irmão gêmeo maligno do mais famoso, embora seja mais antigo. O fato é que os relatos de estranhos desaparecimentos de navios nessa região surgiram muito antes das histórias sobre o das Bermudas. Pela primeira vez, as pessoas descobriram o poder misterioso desse lugar no século XVIII. O neto de Gengis Khan enviou 40.000 pessoas em navios em direção ao Japão para conquistar o país. Sua rota passou pelo Triângulo do Dragão. No entanto, elas não conseguiram chegar à costa por causa dos tufões na região. Assim, todos os navios afundaram. Depois desse incidente, o neto de Gengis Khan mudou de ideia quanto a atacar o país. Imediatamente depois, os habitantes do Japão começaram a acreditar que esse lugar tinha poderes mágicos. No mundo moderno, mergulhadores e arqueólogos têm tentado decidir se a história é verdadeira. Eles exploraram o fundo do triângulo e encontraram artefatos da frota mongol. Alguns séculos depois, no início do 19, outra história aconteceu ali. Marinheiros que viajavam pelo Triângulo do Dragão viram um estranho navio que se parecia com um equipamento japonês para queimar incenso. Havia apenas uma pessoa a bordo. Era uma mulher misteriosa. Entretanto, ninguém conseguiu descobrir quem era. Nas décadas de 1940 e 50, começaram a chegar relatos sobre o desaparecimento de navios na região. Barcos de pesca e grandes embarcações sumiram. O Japão enviou um navio de pesquisa para lá a fim de descobrir a causa dos desaparecimentos. Mas ele também não deixou rastros, com 31 tripulantes a bordo. Os destroços foram descobertos mais tarde, sem que os tripulantes fossem achados. As pessoas começaram a se lembrar das lendas sobre o lugar. De acordo com um dos mitos, os dragões vivem sob a superfície do oceano, destroem navios e pegam para satisfazer sua fome. Essas histórias têm milhares de anos, mas com o tempo, além dos contos de fadas, começaram a surgir hipóteses científicas. Os cientistas tentaram descobrir o que há de tão peculiar ali. Um deles sugeriu que as correntes frias e quentes se misturam e passam por áreas que atraem fortes ondas eletromagnéticas. E quando essas correntes misturadas encontram as ondas, formam interferência eletromagnética. Os equipamentos eletrônicos começam a quebrar e os dispositivos de navegação falham. Nesse momento, tem início uma tempestade e os navios ficam desamparados, não conseguem enviar sinais de socorro nem determinar sua localização. Outra teoria diz que os vulcões submarinos estão na base do triângulo. Eles expelem centenas de milhares de toneladas de magma, agitam as águas e criam ondas gigantes. A atividade sísmica ocorre com frequência na costa do Japão, então essa teoria é bastante lógica. Além disso, pode explicar as antigas lendas sobre dragões submarinos. Além disso, as ilhas aparecem e desaparecem com frequência nessa região. Quando o magma esfria embaixo d'água e cria camadas, elas se movem para cima e formam terra. Depois, durante a próxima erupção, entram em colapso e ficam submersas, mas algumas permanecem. Então, imagine um navio navegando e, em seguida, uma enorme ilha surge por baixo e racha o casco. Talvez os hidratos de metano destruam navios. Essas substâncias saem da crosta terrestre, formam grandes bolhas na água, sobem e explodem.
Essa bolha gigante pode danificar o casco de um navio ou até mesmo destruí-lo. De qualquer forma, os cientistas ainda não sabem ao certo o motivo do desaparecimento das embarcações e, em geral, todos esses casos misteriosos que ocorreram nesse lugar provavelmente não passam de lendas. Os Triângulos do Dragão e das Bermudas estão nos oceanos, mas que tal um que fica em um lago? Ele está localizado entre Michigan e Wisconsin, bem dentro do Lago Michigan. Em 1950, um avião com 108 passageiros a bordo desapareceu sem deixar rastros enquanto sobrevoava a área. Quando a busca começou, os socorristas encontraram alguns pedaços da aeronave na água. Além dela, muitos navios desapareceram por lá. Às vezes, as pessoas sumiam diretamente dos barcos. Um desses casos ocorreu em 1937. A embarcação estava navegando pelo Triângulo do Lago Michigan quando o capitão George Donner foi descansar na cabine. 3 horas depois, um dos membros da tripulação bateu na porta para acordar o capitão, mas ninguém respondeu. Quando ficou claro que algo estava errado, o marinheiro entrou, mas não viu ninguém. O capitão parecia ter desaparecido. A tripulação não conseguia encontrá-lo. Até hoje, o sumiço de George Donner continua sendo um mistério inexplicável. Pode ser tudo ficção, mas o Triângulo do Lago Michigan é assustador. E o que você acha de um que está no chão? Esse é o de Merrington, localizado na parte sudoeste de Vermont, nos Estados Unidos. Trata-se de um lugar que você realmente deve evitar. Há muitas histórias assustadoras sobre o assunto. Cabe a você decidir se são verdadeiras ou não. Em novembro de 1945, um grupo de caçadores passou pela área. Um homem de 74 anos estava caminhando à frente do grupo e, bem diante dos olhos de várias pessoas, ele deu um passo e desapareceu. Ninguém conseguiu encontrá-lo. Os caçadores chamaram os socorristas, que não puderam fazer nada. Em dezembro de 1946, vários alunos foram acampar. Uma garota de 18 anos liderava um grande grupo. Ela andou alguns metros à frente para saber para onde ir em seguida e desapareceu. Os turistas chamaram a polícia, os policiais começaram a fazer buscas na área e o FBI se juntou a eles. Foram obtidas algumas informações de moradores de cidades próximas que disseram que uma garota semelhante à da descrição estava andando com um homem muito mais velho que ela. Os dois saíram de carro e nunca mais foram vistos. Logo, um veículo semelhante foi encontrado não muito longe de Nova York. O veículo foi queimado, então a polícia e os especialistas não puderam confirmar se a garota desaparecida estava dentro dele. 3 anos depois, um homem desapareceu no território do Triângulo. Ele estava esperando um ônibus no último ponto. Quando o veículo chegou, o cara entrou, mas não chegou ao seu destino. Não desceu do ônibus e não apareceu em nenhum outro lugar. A polícia não conseguiu encontrar nenhum rastro do homem. Mas o caso mais terrível ocorreu em 1950. Perto do Triângulo de Bennington, uma mulher estava dirigindo uma caminhonete com seu filho pequeno. Ela parou o veículo e saiu por alguns minutos para passar em uma loja ou posto de gasolina. Quando voltou ao carro, não havia ninguém dentro. A polícia vasculhou a área. Na busca, foram usados cães farejadores que conseguiram seguir o rastro do menino. Os animais seguiram a trilha e pararam em um local na floresta. Fim da linha. E você sabe qual era esse local? Aquele em que aquela estudante desapareceu em 1946. Mais de 50 navios e 20 aviões desapareceram aqui desde meados do século XIX. Você não encontrará este lugar usando um mapa de papel comum, pois não é uma região oficial do Oceano Atlântico. É apenas uma pequena porção de água com a forma de um triângulo localizada não muito longe da costa sudeste dos Estados Unidos. No século XX, este lugar se tornou uma lenda. Alguns acreditam que seja o lar de uma base secreta. Outros têm certeza de que é um portal do tempo. Os navios são pegos por uma forte tempestade e se movem para o passado ou para o futuro. Há também uma teoria de que a cidade de Atlântida está localizada logo abaixo do Triângulo das Bermudas. Suas tecnologias criam explosões de energia e destroem navios. Até os aviões têm chance de desaparecer nessa área. Tudo isso foi tão longe que, se algo estranho acontecer no oceano, todos pensam que está de alguma forma relacionado ao Triângulo das Bermudas. O medo do Triângulo se tornou popular através de livros e filmes. Diretores, escritores e jornalistas gostam de usar esse tema, mas nesses trabalhos você vê apenas algumas respostas corretas. Você pode descobrir a verdade sobre este lugar se olhar de perto.
Primeiro, refutaremos as teorias mais fracas. Objetos espaciais, Atlântida, viagens no tempo. Todos esses mitos surgiram em meados do século XX. Não havia registros sobre fenômenos misteriosos antes dessa época. As pessoas apenas notaram que muitos navios afundavam ali. Foi então que um autor escreveu um livro sobre a cidade de Atlântida nas águas do Triângulo. O autor não forneceu nenhuma evidência, mas descreveu essa hipótese de forma muito convincente. As pessoas leram e gostaram. A psique humana gosta de ler algo secreto. Aprender algo que ninguém mais sabe faz você se sentir especial. E claro, você começa a acreditar nesse segredo. Então essa foi uma das razões pelas quais o livro do Triângulo das Bermudas se tornou tão popular. Ele trouxe muito dinheiro para o autor, e outras pessoas também quiseram enriquecer da mesma maneira. Algumas outras teorias fantásticas sobre viagens no tempo e bases secretas surgiram desde então. As pessoas começaram a fazer documentários. Todos esses trabalhos dedicados à natureza mística do Triângulo foram baseados não em fatos reais, mas em teorias de outros livros. É impossível encontrar a verdade neste caos. Algumas pessoas gostam de saber segredos, mesmo que sejam falsos. Sempre é possível encontrar a verdade se por acaso você quiser. Basta pegar qualquer mito e buscar as fontes que comprovem. Muito provavelmente você não encontrará nada além de livros e filmes não científicos. Há também coisas mais realistas sobre o Triângulo, mas que não são menos interessantes. Uma hipótese diz que os navios desapareceram devido ao metano. Existem depósitos deste gás no fundo do mar sob essa região. Às vezes, o gás se solta de lá e sobe à superfície. Assim que o metano entra em contato com a água, assume a forma de bolhas gigantes. Então, essas bolhas espumam a água e criam grandes ondas que balançam os navios. Esta teoria é bastante real, e tal fenômeno natural existe, mas não no Triângulo das Bermudas. Nenhum dos numerosos estudos confirmou a presença de uma concentração aumentada deste gás ali. A última erupção de metano ocorreu no local há cerca de 15 mil anos. Outra teoria realista são os vagalhões. Essas ondas gigantes se formam sem tempestades e ventos. A superfície da água calma pode se transformar em uma grande onda da altura de um prédio de 5 andares em 3 segundos. Ela afunda o navio e depois desaparece rapidamente. O mar fica calmo novamente, como se nada tivesse acontecido. Alguns cientistas acreditam que uma corrente marítima de superfície colidindo com um forte vento contrário crie esse fenômeno. Mas alguns casos registrados não envolveram vento. Outra versão diz que a onda nasce graças à colisão de correntes quentes e frias. A teoria mais intrigante fala do vampirismo cinético que forma as ondas. Sob certas condições naturais, as ondas adquirem a capacidade de trocar energia cinética. E entre todas as ondas haverá a maior, a vampira. Ela absorve a energia de todas as outras. Quando o poder é acumulado, a onda vampiro o espalha. Isso explica a força do impacto e seu súbito desaparecimento. Todas as teorias parecem lógicas, mas os cientistas ainda não conseguiram descobrir a natureza desse fenômeno. Sim, os vagalhões podem carregar navios para debaixo d'água, mas não apenas no Triângulo das Bermudas. Eles raramente aparecem em todas as águas dos oceanos do mundo. Então vamos para a próxima teoria. Alguns dos que navegaram por este local relataram que seus dispositivos de navegação ficaram instáveis. A bússola e os eletrônicos quebraram. O sinal e as comunicações de rádio foram perdidos. Precisamos olhar para o Triângulo do Espaço para descobrir o motivo. Se você usar sensores e dispositivos especiais, verá que o campo magnético da Terra é mais fraco acima do Triângulo das Bermudas. Este campo é um escudo que nos protege da radiação solar. Os astronautas da EEI disseram que o Triângulo recebe mais partículas solares do que qualquer outra parte do planeta. Por isso, os eletrônicos são instáveis nessa área. Mas tais falhas não ocorrem com satélites e outros objetos espaciais voando na atmosfera do nosso planeta. Áreas com campo magnético enfraquecido aparecem em todo o mundo e raramente interrompem a navegação. Isso significa que navios e aviões funcionam de forma estável nessas condições. Mesmo assim, uma bússola não funciona corretamente na área do Triângulo. Será que alguma anomalia magnética afeta os sistemas de navegação? Essa teoria foi rapidamente refutada. Os cientistas verificam regularmente o mapa magnético dessa região e não encontram desvios do normal. A razão para o funcionamento instável de uma bússola não é uma anomalia. O Triângulo das Bermudas é um dos poucos lugares do planeta onde o norte verdadeiro e o do polo magnético coincidem. O norte verdadeiro é o polo norte geográfico. O polo magnético está constantemente se movendo ao redor do globo diretamente para o norte.
Às vezes, esses polos colidem e causam um fenômeno conhecido como linhas agônicas. Se você cair nessa linha, sua bússola se comportará estranhamente e não apontará para o norte verdadeiro. É por isso que tantos navios desapareceram neste local no início do século XX. As pessoas usavam uma bússola comum. Não havia as tecnologias de navegação modernas, e o mau funcionamento da bússola poderia levar a consequências desastrosas. Imagine que você é o capitão de um navio em, digamos, 1901. Sua bússola está guiando seu caminho. Você sabe que sempre precisa navegar para o norte para chegar à Terra. Então, entra no Triângulo das Bermudas. Olha para a bússola e percebe que a posição da seta mudou ligeiramente. Agora você precisa se mover em outra direção. Essa direção é a errada, mas você ainda não sabe disso. Você pega o caminho errado e acaba na região do Caribe. Essa área está cheia de pequenas ilhas, e o fundo do mar não é profundo o suficiente. Seu navio sobe em um banco de areia. Você está preso e não tem ideia de onde está. Foi assim que alguns navios desapareceram nesta região. Se você tivesse GPS, não teria perdido sua rota e teria navegado em segurança para a terra firme. A propósito, agora, no século XXI, você pode usar uma bússola aqui sem problemas, já que o Polo Norte magnético não encontra mais o verdadeiro no território do Triângulo das Bermudas. As linhas agônicas estão em outro lugar agora. Mas ainda assim, por algum motivo, os navios se perdem aqui. E agora chegamos à solução mais inesperada para o problema do Triângulo das Bermudas. Sim, os barcos às vezes desaparecem nessa região. E a razão para isso é água, oceano, natureza. Chame como quiser. Infelizmente, navios afundam em todo o mundo. Não tenha medo de um triângulo. Há lugares no território do Oceano Atlântico onde mais barcos desaparecem. E o Triângulo das Bermudas nem está no top 10 deles. Mas por que ninguém sabe sobre eles? É porque foram escritos contos de fadas sobre um lugar em particular. Uma das rotas marítimas mais populares do Atlântico passa pelo Triângulo das Bermudas. Você consegue adivinhar onde a maioria dos naufrágios estatisticamente ocorre? Em um lugar com muitos veleiros, ou seja, nesta região. A única afirmação verdadeira sobre o Triângulo das Bermudas são as frequentes tempestades. Mas mesmo o mau tempo e um mar revolto nem sempre afundam navios. Além disso, furacões geralmente se formam no território do Triângulo. A região das Bermudas tem alta pressão atmosférica. Essa pressão desvia as nuvens de tempestade em direção ao Triângulo. Ventos fortes e ondas grandes podem afundar navios, e relâmpagos podem danificar aviões, mas isso não é o único. Então, não culpe o Triângulo por todos os problemas. É um lugar bonito e pitoresco que atrai muitos turistas. Algumas pessoas ainda têm medo de navegar por esta região, porque mais de 50 navios e 20 aviões desapareceram aqui desde meados do século XIX. Você não encontrará este lugar em um mapa comum, pois não é uma região oficial do Oceano Atlântico. É apenas uma área imaginária de água em forma de triângulo perto da costa sudeste dos Estados Unidos. No momento, vamos desmascarar todos os mitos e contos de fadas sobre esse lugar. A teoria mais popular diz que a antiga cidade de Atlântida já foi localizada onde fica o Triângulo das Bermudas. Era habitada por uma civilização mais avançada do que as outras na Terra. Nesta área, foram instalados alguns cristais misteriosos que geravam energia infinita e abasteciam toda a cidade. Então a cidade afundou e suas ruínas ainda estão no fundo do Atlântico. Mas entre as suas ruínas, ainda existem lugares onde os cristais funcionam. Eles são a razão da maioria dos desaparecimentos. Os cristais liberam feixes de energia aleatoriamente em direção à superfície e desativam os eletrônicos de aviões e navios. Não há fatos apoiando essa teoria. Certa vez, alguém escreveu essa lenda em um livro sobre o Triângulo das Bermudas. E desde então, algumas pessoas garantem que é verídica. No entanto, há algumas estranhezas associadas a eletrônicos. Os astronautas da Estação Espacial Internacional notaram que o campo magnético da Terra é mais fraco na área do Triângulo das Bermudas. Este campo é um escudo que nos protege da radiação solar. Acima do triângulo, as partículas dos raios solares se movem mais rápido do que em qualquer outra parte do planeta. Isso causa funcionamento instável da eletrônica dos satélites voando na atmosfera terrestre. Contudo, não se aplica a navios e aviões. Também existe a teoria de que o Triângulo das Bermudas é o centro de uma anomalia magnética que causa erros de navegação. Mas verificações regulares do mapa magnético desta região não revelam nenhum problema. Você chega ao local, a água está calma e não há tempestade à vista. Você olha para a bússola e vê a agulha se movendo de um lado para o outro. Ah, não, já começou!
O pânico aumenta dentro de você e você rapidamente vira o timão do navio para navegar para longe deste lugar. Pare. Existe uma explicação para o comportamento estranho da bússola nesta área há muito tempo. O Triângulo das Bermudas é um dos raros lugares do planeta onde o norte verdadeiro e o magnético estão exatamente na mesma direção. O norte verdadeiro é o polo norte geográfico do nosso planeta. O norte magnético direciona para o polo magnético norte, que constantemente se move ao redor da Terra. Às vezes, esses polos coincidem, e a linha reta que conecta o norte ao sul é chamada de linha agônica. Se você estiver nessa linha, sua bússola se comportará de maneira estranha e não apontará exatamente para o norte. Imagine que você é o capitão de um navio que navegava no Triângulo das Bermudas no início do século XX. Você precisa saber onde fica o norte para chegar à costa. Então olha para a bússola e ela aponta incorretamente. Você está se desviando de seu curso original navegando na direção errada. Tem o Mar do Caribe perto do Triângulo, cheio de pequenas ilhas. O fundo do mar aqui não é profundo. O navio pode acabar entrando em águas rasas. E agora o navio está preso em um banco de areia. E você não tem ideia de onde está. Se isso fosse no século XXI, o capitão do navio seria capaz de chegar à costa usando GPS e outras formas modernas de navegação. Mas o mais interessante é que a bússola funcionaria bem desta vez, já que o polo norte magnético não coincide com o verdadeiro há muito tempo no território do Triângulo das Bermudas. A linha agônica está em algum lugar longe daqui. Não há problemas com a navegação agora, mas por alguma razão é aqui que os navios desaparecem. Na verdade, não apenas aqui, em todo o Oceano Atlântico. Existem locais de onde muitos outros navios desaparecem. O Triângulo das Bermudas nem mesmo está entre os 10 primeiros destes lugares. Uma das principais razões pelas quais muitos navios se perdem aqui é que uma das rotas marítimas mais populares do Atlântico passa pelo Triângulo das Bermudas. E quanto mais navios em um lugar, mais naufrágios. Simples probabilidade. Outras teorias dizem que há uma fenda espaço-tempo nesta região. Navios e aviões caem nessa fenda e terminam no passado ou no futuro. Mas por algum motivo, não há uma única prova desse mito. Não há razão para pensar que a fenda esteja escondida em algum lugar aqui. A base de uma civilização extraterrestre está localizada no Triângulo das Bermudas. Visitantes de outras galáxias roubam navios junto com a tripulação, para que ninguém encontre os destroços dos navios. Este também é um mito popular sem justificativa científica. Navios afundados não são encontrados aqui, pois há uma das trincheiras mais profundas do mundo. Qualquer navio naufragado afundará a uma profundidade de cerca de 5.800 metros. A enorme pressão e distância tornam difícil encontrar os navios. Além disso, a fossa de Porto Rico está nas proximidades. Em alguns pontos, ela chega a 8.000 metros de profundidade. O Kraken mora em algum lugar do Triângulo. Ele é uma enorme lula que afunda navios e também uma lenda que os marinheiros contam uns aos outros. No entanto, lulas gigantes vivem nas profundezas do oceano. Elas podem crescer até o tamanho de meio vagão de trem. Mas nenhum caso foi registrado em que tenham afundado um grande navio. E na área do Triângulo das Bermudas, elas nunca foram vistas. No passado, as pessoas não sabiam da existência dessas criaturas. Então, quando as viram pela primeira vez, as descreveram como monstros enormes e terríveis. Lulas gigantes são algumas das criaturas mais evasivas da Terra, e os cientistas tiveram que usar equipamento de sonar para encontrá-las. Elas não gostam de sair das profundezas escuras e provavelmente têm medo do som de qualquer navio. Uma hipótese mais realista sobre o mistério do Triângulo das Bermudas é o metano. Grandes depósitos deste gás podem ser encontrados no fundo do mar desta região. A partir daí, o metano é liberado na água. Ele assume a forma de bolhas enormes que sobem rapidamente à superfície. Então, o gás faz a água quase ferver, criando ondas que afundam os navios. A teoria é bastante realista, mas inúmeros estudos ainda não confirmaram a presença de um aumento na concentração de metano na região. A última vez que esse fenômeno ocorreu foi há 15.000 anos. Outra teoria possível implica o aparecimento de vagalhões. Imagine um mar límpido e calmo sem vento. De repente você ouve um zumbido alto. Em apenas alguns segundos, uma onda enorme, de 30 metros de altura, surge da superfície calma e cai sobre o seu navio. Alguns cientistas acreditam que vagalhões são criados por uma corrente marítima de superfície colidindo com um forte vento contrário. Há uma versão que afirma que a onda nasce devido à colisão de correntes quentes e frias. Mas a teoria mais interessante diz que essas ondas são formadas por vampirismo cinético. Sob certas condições naturais, as ondas podem trocar energia cinética.
E entre todas as ondas haverá uma, a onda vampiro, que obtém a energia de todas as outras. Quando acumula energia suficiente, a onda vampiro a libera. Isso explica a força do impacto e seu desaparecimento súbito. Esse fenômeno é observado em todas as águas dos oceanos do mundo, mas não há evidências de que ocorra com mais frequência no Triângulo das Bermudas. Se vagalhões aparecerem lá, não foram durante uma calmaria. Um mar agitado é o principal motivo do desaparecimento de navios no Triângulo das Bermudas. Fortes tempestades e furacões são frequentes por lá. Isso acontece porque as Ilhas Bermudas são uma área de alta pressão que desvia as tempestades em direção ao triângulo. Ondas enormes simplesmente derrubam navios, e trovões e relâmpagos desativam a eletrônica dos aviões. Não há nada de misterioso nisso. Tempestades e desaparecimentos de navios ocorrem em todos os oceanos, mas muitas lendas foram criadas exatamente sobre o Triângulo das Bermudas. Tudo começou em meados do século XX, quando foi publicado um livro que nos diz que Atlântida fica nas águas do Triângulo. Nenhuma prova foi fornecida, mas as pessoas gostaram tanto dessa misteriosa teoria que começaram a construí-la. Passou-se a fazer documentários sobre isso, escrevendo novos livros. Cada material dedicado à natureza fantástica do Triângulo baseava-se não em fatos, mas nas teorias de outros livros e filmes escritos. E quando um tópico é popular, você pode ganhar dinheiro com ele. Os leitores gostam e os autores são recompensados. Oh, hey! Hoje você fará uma viagem ao redor do mundo. E embora o Phineas Fogg tenha conseguido fazer essa jornada em 80 dias, sabe como no livro de Jules Verne? Não posso prometer o retorno em segurança. O fato é que o mundo agora está repleto de anomalias desconhecidas. Elas costumavam ser observadas apenas no Triângulo das Bermudas, mas agora são encontradas em todos os lugares. Começamos a viagem de Nova York e nosso primeiro destino é Los Angeles. A melhor maneira de chegar lá é de avião. No entanto, embora até esse meio comum de transporte seja projetado para resistir a tempestades severas, o seu é especial. Sua águia de ferro possui um casco reforçado, um tanque de combustível ampliado e uma cápsula de resgate que garantirá sua sobrevivência em caso de emergência. Ok, você decola com céu claro, nuvens brancas, sol forte e nenhuma turbulência. Porém, de repente, essa paz é quebrada por fortes ventos, nuvens negras e relâmpagos. Uma nuvem parece especialmente sinistra, parece estar viva e crescendo. Você não tem escolha a não ser voar através dela, então respira fundo. Assim que entra nela, tudo mergulha na escuridão absoluta. Só dá para ver flashes brancos. Eles iluminam nuvens negras por alguns momentos, mas não se parecem com um raio. A turbulência está aumentando e você mal consegue segurar os controles nas mãos. De repente, a nuvem começa a mudar de forma. Gradualmente se transforma em uma espécie de túnel, e você voa bem no centro deste anel. Só que agora as paredes do túnel começam a se fechar. A única maneira de escapar é voar para a luz no fim dele. Assim você aumenta o impulso e o foco. Todos os componentes eletrônicos do avião estão rangendo e alertando sobre o perigo. O motor está no limite. Você está suando. As paredes do túnel quase tocam as asas do avião e... Você conseguiu! Escapou desta nuvem escura no último momento. Pode respirar aliviado. Agora você está em uma densa névoa cinza. Não vê nenhuma lacuna em quilômetros ao redor. Seu radar não está funcionando corretamente e não pode mostrar sua localização. É hora de entrar em contato com o controle de solo e saber onde está. Ao ouvir a resposta, seus olhos se parecem bolas de boliche de surpresa. Acontece que você já está no espaço aéreo de Los Angeles. O quê? Mas isso é simplesmente impossível. Normalmente, essa viagem leva cerca de 5 horas. Porém, esses 4.000 quilômetros foram vencidos em um tempo quase 2 vezes menor. Para entender isso, precisamos abrir uma enciclopédia de anomalias das Bermudas. Ela é bastante popular entre os viajantes hoje. Você folheia até o capítulo sobre viagem no tempo e... Aqui está. Em dezembro de 1970, o experiente piloto Bruce Jernan caiu em uma anomalia semelhante no Triângulo das Bermudas. Ele conseguiu sobreviver e compartilhar sua experiência. Os cientistas foram capazes de explicar a maioria dos eventos estranhos que Bruce viu, mas a jornada no tempo ainda é um mistério. E agora existem muitos desses túneis no céu ao redor do mundo. Bem, essa anomalia até parece útil. Você economizou bastante tempo e combustível. É hora de pousar, mudar de meio de transporte e seguir para o próximo destino, o Japão. Dessa vez a viagem é de navio.
Uma jornada pelo Oceano Pacífico deve ser calma e pacífica, e você poderá descansar após um voo difícil. Em algumas semanas, o capitão relata um fato terrível. Vocês estão perdidos no mar. Os passageiros estão chocados. Algumas pessoas começam a gritar com o capitão, acusando-o de incompetência. Em resposta, ele mostra uma bússola que deveria ajudá-lo na navegação. O dispositivo enlouqueceu. O ponteiro está girando como o dos segundos de um relógio. De repente, lhe ocorre um pensamento. Vocês devem ter entrado em outra área anômala, o Mar do Diabo. Este é um lugar tão místico quanto o Triângulo das Bermudas, e está marcado com um ponto vermelho na Enciclopédia de Anomalias. Em 1950 e 1954, muitos navios e centenas de tripulantes sumiram lá sem deixar vestígios. Em 1955, o Japão enviou seu navio de pesquisa Kaiumaru, número 5, em busca das causas dos desaparecimentos. Infelizmente, essa embarcação também desapareceu sem deixar vestígios. Mas agora você sabe que há uma anomalia geomagnética neste lugar, que deixa todas as bússolas malucas. Isso ocorre devido ao alto teor de metal no solo subaquático. O ponteiro magnético da bússola é muito sensível a essas coisas. Portanto, essa situação fica em suas próprias mãos. Existe apenas a sugestão do uso de outros métodos de navegação. Nem o rádio, nem a navegação por satélite funcionam. Então você levanta seus olhos para o céu e observa o Sol, que se põe a oeste, e é exatamente essa a direção necessária. Muito em breve você finalmente pisará em terra firme. Bem-vindo ao Japão! Algumas lembrancinhas e depois para o aeroporto. Dessa vez, o destino é a costa leste da Índia. Está correndo tudo bem com o voo. Sem turbulência ou mau funcionamento no avião. Você observa o céu noturno pela janela e, de repente, vê uma luz estranha. É pequena e se move para cima e para baixo. Outros passageiros nem prestam atenção a isso. Para eles, é uma coisa comum. Quando abre sua enciclopédia, rapidamente descobre que a primeira pessoa que descreveu essa anomalia foi Cristóvão Colombo. Ele disse que parecia uma vela subindo. Colombo também escreveu que uma chama explodiu de repente no mar. Tudo aconteceu enquanto navegava pela área do Triângulo das Bermudas, em sua primeira viagem ao Novo Mundo. Mas agora, essas luzes são uma visão comum em todo o planeta. Na Índia, você compra uma passagem para um cruzeiro que vai para a Flórida. Esta rota é popular entre os turistas, pois passa por muitas anomalias interessantes. Agora é mais um passeio. A primeira delas é um navio fantasma. A busca por ele durou semanas. Cada vez que o navio de cruzeiro se aproximava do fantasma, uma névoa espessa caía sobre a água. Os turistas subiram nas plataformas de observação e procuraram o mastro da embarcação à distância. Mas ele aparecia e desaparecia como uma barbatana de tubarão. Finalmente, você consegue se aproximar do navio. Porém, todos são convidados a permanecer a bordo e não tentar entrar na embarcação fantasma. Todos os turistas conhecem a triste história de quando ele foi encontrado pela primeira vez. Em 1880, o Allen Austin encontrou uma escuna flutuando em meio a uma névoa espessa. O capitão enviou algumas pessoas para fazer o reconhecimento. Elas encontraram muita carga valiosa e pertences pessoais da tripulação, mas nada de vestígios de gente. Parecia que toda a tripulação da embarcação fantasma simplesmente desapareceu. O capitão do Allen Austin decidiu rebocar o outro navio até o porto para negociar a carga. Entretanto, assim que a viagem começou, uma forte tempestade separou os dois e o fantasma desapareceu. A tripulação passou vários dias procurando por ele. Finalmente conseguiram encontrá-lo, mas seus tripulantes haviam sumido, assim como tinha acontecido com a tripulação original. Então você continua sua jornada e, depois de um tempo, entra no lugar mais misterioso do planeta, o próprio Triângulo das Bermudas. Essa zona é considerada o berço de todas as anomalias. Todos os turistas se reúnem em um lado da embarcação. O lugar para onde estão olhando parece uma bolha de espuma gigante. O capitão faz um anúncio. Qualquer tipo de fogo é estritamente proibido aqui. Esta anomalia é, na verdade, uma fonte de gás natural. Bolhas de metano explodem da crosta terrestre e sobem para a superfície. Esses depósitos são responsáveis pela perda de muitos navios. Claro, se você acender um fósforo próximo a essas bolhas, também. Kabum! O último trecho da viagem da Flórida a Nova York será muito intenso. Existem mudanças climáticas extremas na região. No momento, o sol está brilhando e não há vento nenhum.
mas basta um segundo para a chegada de uma forte tempestade. Os raios caem literalmente a cada segundo e o céu fica completamente coberto por nuvens negras. E em mais um minuto, os raios do sol dispersam as nuvens e a tempestade acaba. Essa é outra anomalia causada pela corrente do Golfo. Enormes massas de ar quente se encontram com outras frias. Isso provoca mudanças climáticas instantâneas e tempestades violentas. A falta de preparo de muitos marinheiros e pilotos para tais condições levaram ao desaparecimento de navios e tripulações inteiras sem deixar vestígios. Só que agora, quando essas anomalias estão por toda parte, elas são bem estudadas e não devem ser temidas. Você chega em casa são e salvo e pode se orgulhar de ter experimentado as anomalias mais brutais do Triângulo das Bermudas. Mas por favor, nada de levar na mala suas bermudas, ok? É demais. Ao longe, em mar aberto, em um dia perfeitamente calmo, um ponto aparece no horizonte. Ele aumenta de tamanho à medida que se aproxima, e logo você pode ver que é um navio. Mas quando olha pela luneta, calafrios percorrem sua espinha. A embarcação está em perfeitas condições, assim como sua carga a bordo, mas está completamente sem ninguém a bordo, vagando indolentemente ao sabor das correntes. Foi isso que o capitão do Ellen Austin viu em 1881 e o que trouxe tantas tristezas para sua tripulação. Em dezembro do ano anterior, o Ellen Austin, um grande navio de 68 metros de comprimento, deixou o porto de Liverpool para fazer uma viagem até Nova York. Ele carregava um monte de gente na esperança de encontrar uma vida melhor no Novo Mundo. O capitão A.J. Griffin rumou para o sudoeste para fazer uma viagem mais curta, e nas primeiras semanas de 1881, eles estavam ao norte do Mar dos Sargassos, conhecido por sua falta de ventos e fortes correntes circulantes. A embarcação, que ficasse presa ali, poderia perder o controle e continuar à deriva em círculos até se arrastar para o centro. A partir daí, só por muita sorte escaparia das correntes, mas na maioria das vezes, permaneceria para sempre no deserto desolado do mar. Pior ainda, a área pertencia ao notório Triângulo das Bermudas, que já era conhecido por derrubar navios e fazê-los desaparecer sem deixar rastros. A tripulação estava nervosa, com medo dessa região tão perigosa, tão perto de um mar que poderia levá-los a uma imobilização. E, de forma ameaçadora, parte da calma do Mar dos Sargassos deve ter escapado porque o Ellen Austin perdeu sua velocidade um dia e ficou à deriva sem os ventos. Mas estava tudo bem. Havia muitas provisões e estavam dentro do prazo. O capitão Griffin estava andando ao redor pelo seu navio, dando ordens em uma voz cheia de autoridade e calma. E sua tripulação e os passageiros confiavam completamente nele. Mas então, o vigia gritou de cima que o navio estava à vista. E de fato, quando o capitão olhou para a direção em que o homem apontava, viu uma pequena escuna movendo-se lentamente em direção ao Ellen Austin. À medida que se aproximava, era possível notar que a forma como o estranho barco se movia não estava correta. O capitão franziu a testa e examinou-o pela luneta. A escuna estava intocada, mas assustadoramente silenciosa. Não havia uma única alma a bordo. Embarcações abandonadas não eram tão raras no Atlântico naquela época, mas também não eram raros os navios piratas. O capitão Griffin decidiu esperar cuidadosamente. Depois de 2 dias, a escuna continuava silenciosa, e o capitão finalmente achou que estava tudo bem para abordá-la. Ele pegou uma pequena equipe de marinheiros e subiu a bordo. De fato, não havia ninguém lá, mas a sorte parecia estar do lado deles. A preciosa carga de madeira de mogno ainda estava nos porões. O capitão voltou ao Ellen Austin, selecionou alguns homens e ordenou que levassem um navio menor para Nova York. O ânimo da tripulação aumentou com a perspectiva de riquezas, esperando por eles na chegada. Quando os ventos sopraram com força novamente, o Ellen Austin continuou sua viagem, acompanhado pela embarcação sem nome. Mas depois de alguns dias, as duas foram pegas por uma forte tempestade e se separaram. O vento, a chuva e as ondas as derrotaram por vários dias seguidos. Quando o tempo finalmente clareou, o capitão Griffin ordenou que encontrassem a desaparecida. Eles procuraram por mais de um dia, até que finalmente a encontraram à deriva, bem fora do curso. Griffin chamou seus homens a bordo do navio menor, mas ninguém respondeu. Um grupo de marinheiros foi investigar e voltou com os rostos brancos de medo. Toda a tripulação havia desaparecido na tempestade. O capitão não era do tipo que abandonaria um achado tão valioso,
e ordenou que outra equipe assumisse o controle da escuna. Relutantes, os marinheiros obedeceram e os dois navios continuaram a viagem. Eles concordaram em ficar o mais próximo possível um do outro e tocar seus sinos em intervalos definidos à noite para que um soubesse que o outro estava bem. Várias noites correram bem, com os sinos tocando reconfortantemente a cada hora. Mas um dia, uma espessa manta de névoa caiu sobre o mar e bloqueou quase completamente a visão. Os navios continuaram o percurso mesmo assim e começaram a soar seus sinos mais seguidamente. Quando a noite chegou, a névoa ainda estava lá, mas os sinos eram o som da vida, até que pararam. O capitão Griffin tocou a campainha uma vez, depois duas, sem resposta. A tripulação acendeu uma fogueira e olhava atentamente para o mar, mas a névoa ainda não havia se dissipado e não dava para ver nada no abismo rodopiante além da borda da embarcação. Ninguém conseguiu dormir naquela noite e todos esperaram em silêncio até o amanhecer. Os primeiros raios de sol fizeram a névoa se dispersar lentamente e toda a tripulação foi para a beira do convés com o coração apertado. Ainda havia esperança, até que os últimos resquícios de névoa se dissiparam, revelando um oceano vasto, calmo e vazio. A escuna sem nome havia sumido, levando a segunda equipe de marinheiros do Ellen Austin. Este navegou o resto do caminho para Nova York em um grave silêncio. Assim que ele chegou ao porto, os passageiros ficaram muito felizes em deixá-lo e ninguém sequer virou a cabeça para se despedir. Essa foi a última viagem da embarcação como Ellen Austin. No mesmo ano, foi vendida para uma empresa de navegação alemã e renomeada de Meta. Ninguém jamais encontrou a escuna abandonada ou os marinheiros que sumiram com ela. E isso provavelmente seria o fim dessa história misteriosa e não resolvida, se ela tivesse pelo menos um pouco de verdade. Na realidade, nenhuma das coisas enigmáticas da narrativa realmente aconteceu. O Ellen Austin realmente deixou Liverpool e rumou para o sudoeste em direção a Nova York, e seu capitão era realmente A.J. Griffin, que levava imigrantes para o continente americano. Mas a partir daí, a história se desfez. Em primeiro lugar, a embarcação se dirigiu muito ao norte para passar tão perto do Mar dos Sargassos. Simplesmente não havia razão para fazer um desvio tão amplo. Mesmo que os ventos do oeste fossem fortes, ainda era mais rápido atacá-los de frente do que ir para o sul. Portanto, o Ellen Austin provavelmente não estava nem perto do Mar dos Sargassos e do Triângulo das Bermudas. Em segundo lugar, comprovou-se repetidamente que o Triângulo não é nada além de uma obra de ficção. Na verdade, ele ganhou popularidade em meados do século XX, enquanto ninguém sequer pensava em desenhar um triângulo na área das Bermudas. O mistério foi popularizado por escritores de ficção científica e se tornou um mito comum, enquanto nenhuma pesquisa séria provou que fosse mais perigoso do que outras partes do oceano. Portanto, a tripulação do Ellen Austin nem tinha conhecimento do Triângulo das Bermudas naquela época, muito menos medo dele. Em terceiro lugar, toda a história foi contada e recontada por revistas e personalidades amantes do mistério, com detalhes sempre mutáveis. Ela apareceu pela primeira vez em um jornal, em 1906, e já tinha a data errada. A matéria dizia que a viagem ocorreu em 1891, em vez de 1881. Mais tarde, ressurgiu em 1935 no rádio, com o nome incorreto do capitão. Era Baker, não Griffin. A data também estava errada, dizendo que a viagem aconteceu em agosto de 1881, quando o Ellen Austin já tinha o nome de Meta. A lenda cresceu com outros detalhes estranhos, como a rota do navio de Londres para a Terra Nova, que nunca ocorreu. Mas o desmascaramento final veio dos arquivos do Lloyd's de Londres, o mercado de seguros marítimos que mantém todos os registros das rotas de navios comerciais e de imigrantes. Esses documentos dizem que em fevereiro de 1881, o Ellen Austin completou sua viagem através do Atlântico para Nova York sem incidentes. O capitão A.J. Griffin saiu do navio com toda a sua tripulação, forte e vigorosa, e declarou não ter perdido ninguém durante a viagem. Ela durou mais de 2 meses, porque foi preciso enfrentar os fortes ventos de oeste, empurrando-o de volta para a Grã-Bretanha. A tripulação não relatou nenhum encontro estranho no caminho, e a jornada foi tão entediante quanto poderia ter sido. Até os passageiros deviam estar sorrindo quando pisaram finalmente em solo americano, sem saber da história falsa da qual estavam prestes a fazer parte. Ah, o Triângulo das Bermudas, um lugar tão adorável? Não. Ele também é conhecido como o Triângulo do Diabo. Marinheiros e pilotos de todo o mundo têm medo dessa região há muito tempo.
As histórias de navios e aviões desaparecidos fazem muitas pessoas pensarem que é uma área de atividade paranormal. Muita gente tenta evitar viajar por ali. E esse medo faz muito sentido, porque muitas das coisas que aconteceram por lá são difíceis de explicar. Mas vamos dar uma olhada no radar de voos para a área. O Triângulo das Bermudas é onde ficam as ilhas do Caribe, destino muito popular de férias. Milhões de turistas visitam essas praias todos os anos e viajam para lá em navios e aviões. Pequenos barcos e aeronaves constantemente fazem o percurso entre as ilhas remotas e não encontram nada de assustador. Portanto, você pode ter certeza de que todos os aviões neste mapa chegarão inteiros aos seus destinos. Mas os mitos sobre o Triângulo das Bermudas devem ter alguma razão de ser. Até agora, cientistas e pesquisadores não conseguiram explicar alguns dos incidentes que aconteceram lá. Então, vamos lidar com todos os rumores e investigar algumas das coisas mais estranhas já ocorridas na área. Coisas misteriosas aconteceram lá antes mesmo de termos sistemas modernos de navegação por satélite. Pilotos e capitães de navios navegavam com bússolas e mapas. Foi então que as pessoas notaram a primeira coisa estranha sobre o Triângulo das Bermudas. Muitos marinheiros antigos afirmavam que suas bússolas simplesmente enlouqueciam na área. Os ponteiros girariam ou apontariam na direção errada, mas na verdade não há nada assustador nisso. Há uma anomalia magnética na região criada pelo metal do subsolo. As bússolas reagem a isso de maneiras estranhas. O fenômeno acontece em vários lugares do mundo e os cientistas têm boas explicações. Além disso, como os navios e aviões agora possuem tecnologia moderna, não existe mais esse perigo para a navegação. A corrente do Golfo também atravessa o Triângulo das Bermudas. Pense nisso como um rio que corre dentro do oceano. A corrente pode atingir uma velocidade de quase 2 metros por segundo. Isso significa que provavelmente pode ser culpada por empurrar alguns navios que passam por lá para fora do curso. Quando se desviam de suas rotas, fica muito fácil se perderem. Mas o que também é importante aqui é que o ar da corrente do Golfo se mistura com o ar frio e a diferença de pressão causa fortes tempestades. Há quem pense que elas podem ser tão poderosas a ponto de abaterem navios e aeronaves que estejam nas proximidades. Muitos marinheiros e pilotos novatos não levam isso em consideração quando viajam pelo Triângulo. A propósito, é por isso que também a área é chamada de Tornado Alley. Outras pessoas, porém, têm explicações mais incomuns para o Triângulo das Bermudas. Há uma teoria de que se trata de um dos locais favoritos para visitas de alienígenas e que todas as pessoas que desapareceram lá foram, na verdade, levadas pelos extraterrestres para seus experimentos. Ei, como eu disse, muita gente gosta de passar férias na região. Alguns pensam que o Triângulo foi o lar da antiga civilização da Atlântida, alguns milhares de anos atrás, no lugar onde estão as Bahamas modernas. Dizem que essa civilização foi misteriosamente absorvida pelo Triângulo das Bermudas, que, segundo a teoria, é basicamente uma espécie de portal para outra dimensão. E todas as naves e aviões perdidos foram sugados para dentro dele. Todas essas ideias são provavelmente apenas mitos. É mais provável que as condições climáticas adversas sejam o que realmente está por trás do mistério do Triângulo das Bermudas, junto com simples erros humanos. Mas os especialistas ainda não conseguem explicar alguns incidentes que aconteceram lá, incluindo um que, aparentemente, envolveu uma viagem no tempo. Tudo aconteceu em dezembro de 1970. Bruce Jernan pilotava um avião da ilha de Andros para a costa da Flórida. Quando ele estava a 3.500 metros de altitude, uma nuvem gigante apareceu bem à sua frente. Ela foi ficando cada vez maior e não havia como voar ao redor. Em vez disso, Jernan teve que passar através dela. Enquanto ele voava para dentro, o avião foi cercado pela escuridão. Era como se o dia tivesse se transformado em noite em uma fração de segundo. De repente, o piloto começou a ver flashes de luz branca ao seu redor. Eles eram tão brilhantes que iluminavam todo o céu. Mas não eram raios, embora ele não pudesse explicar o que viu. Sua jornada através da estranha nuvem durou quase meia hora. Durante esse tempo, a nuvem mudou de forma, o espaço ao redor do avião formou um túnel que então começou a se estreitar. Todos os instrumentos e equipamentos de navegação começaram a enlouquecer e a parte eletrônica parou de funcionar. Jernan tentou bravamente manter a calma enquanto lutava com os controles. Então, uma luz branca apareceu no fim. O avião escapou do túnel de nuvens pouco antes dele se fechar. Tudo parecia bem,
Mas agora Jernan se viu em uma espécie de névoa branca. Ele não tinha ideia de onde estava, mas conseguiu entrar em contato com o controle de solo e ficou chocado quando lhe disseram que seu avião já estava no espaço aéreo acima de Miami. Algo impossível aconteceu. A aeronave deveria cobrir uma distância de cerca de 400 quilômetros durante o voo. Isso geralmente leva cerca de 1h30, mas ele venceu essa distância em apenas 47 minutos, quase 2 vezes mais rápido do que o normal. Ao pousar, o piloto foi verificar a quantidade de combustível restante. Acontece que ele usou muito menos do que a quantidade normal. Como isso aconteceu? Bem, os registros mostram que muitas manchas solares foram detectadas na superfície do Sol naquele dia, e havia um forte vento solar. Isso poderia facilmente ter feito os eletrônicos e dispositivos no avião enlouquecerem. Mas é a nuvem misteriosa. Assim como o resto do Triângulo das Bermudas, a costa da Flórida é um lugar onde 2 grandes correntes de ar se encontram, uma de alta e outra de baixa pressão. Isso causa muitas nuvens de tempestade na área, mas as pessoas ainda estão tentando descobrir como Jernan conseguiu cobrir a distância tão rapidamente. Algumas falam do envolvimento de uma espécie de energia escura misteriosa. Outras acreditam que foi uma anomalia gravitacional que curvou o espaço e o tempo. E tem quem acredite que o homem é apenas uma fraude. Ainda não sabemos a verdade. Algo igualmente estranho aconteceu em 1945. 5 aviões desapareceram, todos ao mesmo tempo. Alguns pilotos iniciantes estavam praticando suas habilidades de navegação no mar, mas quando terminaram, parece que não conseguiram encontrar o caminho de volta para casa e desapareceram. Muitos presumem que eles apenas ficaram sem combustível. Isso parece provável, mas ainda assim, as circunstâncias foram realmente estranhas. Os aprendizes estavam sendo supervisionados por um piloto experiente que tinha quase 2.500 horas de voo. Ele nunca teria deixado um grupo de novatos se afastar tanto de sua base. Mesmo hoje ainda se debate o que poderia ter acontecido. Alguns insistem que os pilotos encontraram algo sobrenatural lá no Triângulo das Bermudas. Mas quem poderá saber? Apenas 3 anos depois disso, um jato de passageiros estava se dirigindo de San Juan, em Porto Rico, para Miami. As 32 pessoas a bordo desapareceram sem deixar vestígios. Não havia nenhuma nuvem de tempestade desta vez. O céu estava claro durante todo o voo. Mas os especialistas acreditam que quando o avião estava a cerca de 80 quilômetros da costa, pode ter sido atingido por um vento forte que o desviou do curso. Anos depois, uma aeronave semelhante foi encontrada na área do Triângulo das Bermudas. Mas, como ninguém conseguiu calcular o registro, foi impossível dizer com certeza se era a mesma. Essas histórias com certeza são estranhas, mas não há necessidade de se preocupar tanto. Apenas lembre-se disso. Há alguns anos, a World Wildlife Fund fez algumas pesquisas e elaborou uma lista dos mares mais perigosos do mundo. O Triângulo das Bermudas nem mesmo está nela. Provavelmente porque não acontecem mais acidentes lá do que em qualquer outro lugar do mundo. Bem, eu me sinto melhor agora. Você não? Se você desenhar um mapa, traçar uma linha conectando as ilhas Bermudas, Porto Rico, Miami e de volta às Bermudas, o que obtém? O infame triângulo, conhecido por engolir milhares de navios e aeronaves ao longo de séculos. Mas há um novo mistério para este lugar já enigmático. Há algo escondido nas profundezas das águas e está deixando pistas bizarras de sua existência. Splash! Seu submarino atinge a superfície da água. Você desce 30, 300, 600, 900 metros. Está ficando mais escuro. As paredes do submarino rangem à medida que a pressão aumenta. Mais de 95 bar. É tipo o peso de um piano de cauda comprimindo cada centímetro quadrado de seu corpo de todos os lados. Você chegou ao seu destino. Tudo o que resta é localizar a besta. Bem na hora, rodeado pelo vazio negro, você vê um brilho verde brilhante que está se aproximando. E aumenta ao chegar mais perto. É isso. A criatura está deixando estranhas marcas circulares em peixes, golfinhos, baleias e até mesmo em outros tubarões. Trata-se do tubarão cortador de biscoitos. Não se deixe enganar pelo tamanho. Pode não ser maior que um pino de boliche, mas é um parasita e se liga a outros animais marinhos, usando seus dentes serrilhados bem arranjados. Com uma mordida,
ele enche a barriga, se desprende e continua o dia. O lanche móvel dele também segue nadando. A única evidência deste encontro: uma marca em forma de biscoito no corpo da vítima. Não presuma que você está seguro em seu submarino. Esse carinha ousado também persegue essas máquinas. Você decide não arriscar que o tubarão faça um buraco na única coisa que o impede de ser esmagado pela água ao redor. Então continua sua jornada para encontrar outras criaturas bizarras espreitando no Triângulo das Bermudas. Com o dobro da profundidade, encontrará o peixe-dragão negro. Ao contrário de outros habitantes de águas profundas, essa coisa produz luz na faixa do infravermelho. Azul e verde é o que os outros peixes bioluminescentes usam. Isso dá ao dragão negro uma grande vantagem. Ele emite luz que outros habitantes marinhos simplesmente não conseguem perceber. Seus predadores não conseguem detectá-lo tão bem quanto as criaturas das quais ele se alimenta. Um habitante verdadeiramente único do fundo do mar é a lula vampira do inferno. Nem vampiro nem lula o polvo. Essa coisa é uma espécie única. Tem os maiores olhos em comparação com o tamanho do corpo de qualquer animal em todo o planeta. Quando se sente ameaçada, enrola os braços ao redor do corpo. Essencialmente, a criatura se vira do avesso. Outro animal a evitar aqui é o terrível verme bobbit. Ele se enterra no fundo do mar, deixando uma pequena parte do corpo para fora, e espera a hora do jantar com um aparelho bucal em forma de pinça aberto. Do menu dele fazem parte outras minhocas e peixes que podem ser 7 vezes maiores. Ele usa as 5 antenas para sentir quando o almoço está perto o suficiente e ataca. Em um instante, se lança para frente e agarra seu lanche com o aparelho bucal. Mas ainda não acabou. Uma vez que as mandíbulas estão cravadas em seu almoço, o verme injeta veneno nele e o puxa para dentro da toca para se refestelar. Uma das trincheiras mais profundas do Triângulo das Bermudas é a língua do oceano. Esse também é o local de reprodução secreto dos tubarões-tigre. Você vai conhecê-los instantaneamente graças às listras cinza mais escuras de tigre nas laterais. Eles são a segunda maior espécie de tubarões predadores, depois do grande branco. E com um grande tamanho vem um grande apetite. Mamíferos marinhos, tubarões menores, arraias e tartarugas verdes, todos fazem parte do menu. Se você um dia ficar cara a cara com um tubarão-tigre, espero que não, lembre-se, é possível dizer a idade do peixe olhando para as listras dele. Elas desaparecem com o tempo, então quanto mais jovem o animal, mais pronunciadas as listras. Há uma abundância de zooplâncton no Triângulo das Bermudas. Este é geralmente um pequeno organismo essencial para a cadeia alimentar do oceano. Mas veja só, se nada o comesse e ele crescesse descontroladamente, cobriria o mundo inteiro em camadas e camadas em apenas 4 meses. E o maior tipo de zooplâncton é a água-viva. As águas-vivas já existiam muito antes dos dinossauros. Provavelmente você sabe que seu corpo é composto de 60% de água. O de uma água-viva possui 95%. Portanto, se ela for levada para a costa, depois de algumas horas, a maior parte do corpo simplesmente irá evaporar no ar. Também é uma espécie que vive para sempre. Ela pode voltar ao estágio de pólipo e crescer novamente. Parece algo de outro planeta, mas não é geleia espacial. Aliás, isso existe. De volta aos anos 90, a NASA criou águas vivas no espaço para ver o que a gravidade zero faria com elas, que estavam muito bem vivendo lá no cosmos. Quando voltaram para a Terra, porém, tiveram problemas para se ajustar. A enguia europeia ainda não foi ao espaço, mas é uma espécie de globetrotter. Viaja da Europa até o Mar dos Sargassos, onde está localizado o Triângulo das Bermudas. No estágio de larva, ela às vezes vagueia pelo oceano por até 3 anos. O animal é também o camaleão do mar. Com o passar dos anos, muda de cor, passando de translúcido a amarelo e ao prata metálico. Essa enguia é noturna e reservada. Praticamente a companheira ideal para ter quando você assalta a geladeira no meio da noite. Uma lula gigante com mais da metade do comprimento de um campo de futebol uma vez apareceu em uma praia da Flórida. Os pesquisadores suspeitaram que esse monstro viesse do Oceano Atlântico, perto do Triângulo das Bermudas. Trata-se de um animal invertebrado, ou seja, sem espinha dorsal e mais longo. A lula gigante também tem os maiores olhos da Terra, de todos os tempos. Eles são grandes como uma bola de futebol.
Outra criatura encontrada perto do Triângulo das Bermudas é o camarão da caverna de Sterrer. Ele sempre foi tão bom em se isolar que ninguém sabia de sua existência até 2011. Algumas fêmeas carregam um número impressionante de ovos. Os cientistas descobriram uma delas com cerca de 2.000 ovos presos ao corpo. A freira das Bermudas é a ave nacional. Sim, você adivinhou, das Bermudas. É a segunda ave marinha mais rara do planeta. Na verdade, pensava-se que ela estava extinta até 1951, quando algumas delas foram avistadas na ilha. Seu grito é estranho, de causar arrepios na espinha. O garoupa de Trindade só pode ser encontrado na costa do sul da Flórida. Ele fica à espreita e embosca seu almoço de outros peixes, caranguejos e lagostas. Parece um aspirador de pó. Inala a comida por sua enorme boca. O peixe também tem um mecanismo de defesa legal, como o camaleão, muda de cor quando se sente em perigo. Às vezes assume um tom mais claro ou mais escuro para se misturar com o ambiente. Então, você pode localizar uma garoupa de Trindade ou não. Se você visitar o Triângulo das Bermudas, provavelmente verá um tubarão-martelo. Ele usa aquela icônica cabeça de forma de martelo para prender seu lanche, geralmente a raias no fundo do oceano. O formato da cabeça também lhe dá uma visão melhor. Ele pode ver quase 360 graus ao redor, acima e abaixo. Bem, exceto por um ponto cego bem na frente do nariz. A tartaruga de pente pode não parecer intimidante, mas comerá qualquer coisa por perto na qual conseguir colocar o bico de pássaro. Esponjas do mar, algas e até águas-vivas peçonhentas. Muitas das coisas do menu dela são intragáveis para a maioria. Mas a gordura corporal pode absorver o veneno e as toxinas, de modo que sai ilesa. O Triângulo das Bermudas também é o lar dos vagalumes verdes. Eles não são realmente verdes, mas larvas, e produzem a luz brilhante em um órgão perto da cauda. Essa luz faz com que criaturas menores se aproximem deles, tornando mais fácil pegar o almoço. Na maioria das vezes, eles parecem bastante comuns, mas têm uma programação estranhamente fixa. Se iluminam cada 3 noites após a lua cheia durante o verão, em um horário exato. Mas voltando às criaturas mais apavorantes do Triângulo das Bermudas, há o tubarão-duende, conhecido como fóssil vivo, porque é o único que restou de sua família animal. E tem mais ou menos o comprimento do seu antebraço e não parece nada de especial. Mas observe com atenção quando o almoço fica perto demais. Bum! A mandíbula do tubarão é disparada da boca e agarra a criatura azarada. Uma vez que os dentes estão cravados, a mandíbula volta direto para a boca dele. E sim, você compartilha o planeta com essa coisa.